Gostaria de fazer leitura da carta do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9 ao 13. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma vestes compridas e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Amém. Estaremos falando sobre Jesus Cristo e a sua igreja. Após ter conhecido o Senhor como Ele realmente é, o apóstolo João identifica-se para com todos os demais seguidores do Senhor Jesus como irmão vosso e companheiro. Quer dizer, ele não se dirige à igreja como apóstolo, tal como fez Paulo e Pedro. Pelo contrário, depois de ter recebido a grande revelação, humildemente se equipara aos demais servos, considerando-os como irmãos e companheiros. São 3 as características que identificam os irmãos e companheiros a quem o apóstolo João se refere. Primeiro, na tribulação, o que significa que todo filho de Deus tem que entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Aliás, são elas que fazem separação daqueles que são de Deus daqueles que não são. Pois os que são nascidos de Deus vencem todas as tribulações, mas os que não são nascidos de Deus não podem vencer. São os ventos da tribulação que faz separar a palha do trigo. No Antigo Testamento, era comum se construir eiras no alto dos montes. As eiras eram um cercado redondo onde os juízes se sentavam para julgar as causas do povo. Além disso, a eira era um lugar onde se separava o trigo da palha. A colheita do trigo era lançada naquele espaço redondo onde o piso era bastante rígido. Ali havia uma prancha de madeira com dentes de ferro ou pedras, que era puxada por um animal, boi ou jumento, sobre o trigo espalhado no chão. A prancha então esmagava o trigo junto com a palha, separando um do outro. A prancha lançava o trigo e a palha para o alto, e o vento levava a palha porque esta era mais leve que o trigo. Assim se separava o trigo da palha. Esta separação pelo vento é como um símbolo do futuro julgamento de Deus, na separação das ovelhas, dos cabritos e dos bodes.
A verdade é que toda tribulação que passamos aqui nesta terra não deixa de ser como uma brisa em comparação ao que nos está reservado por Deus na sua glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 2 Coríntios 2:9. Segundo, no reino de Deus, todo aquele que é nascido de novo, da água e do Espírito, é portador do reino de Deus. O Senhor Jesus mesmo, quem disse, o reino de Deus está dentro de vós, em Lucas 17:2. Este reino é espiritual e só aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro é que faz parte dele. Não se pode entrar nele à base de dinheiro, de amizade ou através de qualquer outra alternativa. Existe somente uma porta nesta entrada que conduz ao reino de Deus, e esta porta é Jesus Cristo. A pessoa que almeja entrar tem que crer nele e andar de acordo com a sua palavra. Não existe outra forma. Terceiro, na presença de Jesus, a perseverança de fé em Jesus Cristo não é uma opção, mas uma condição para se herdar a vida eterna. O diabo tem sido perseverante na tentativa da destruição da fé cristã. Ele persevera com as dúvidas para tentar neutralizar a nossa fé. E nós perseveramos com a fé para neutralizar as suas dúvidas. Aquele que for perseverante vencerá. Somente os nascidos de novo podem ser perseverantes na fé. Os fracos desanimam, os covardes fogem. E somente aqueles que nasceram de Deus e tiveram um encontro real com o Senhor são os que perseveram e prevalecem. O próprio apóstolo testemunha daquilo que escreve, pois, isolado de tudo e de todos os seus, lá estava ele, preso numa ilha do Mediterrâneo. E por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deus nunca permite que sejamos presos em nossas próprias ilhas de Pátimo. Na vida, por acaso, sempre que somos levados a circunstâncias difíceis, como prisões, perseguições, humilhações, injustiça e tudo mais, é porque Ele quer falar conosco, quer nos revelar algo muito importante para a sua obra e para nós mesmos. As maiores revelações de Deus são mediante as maiores provações da fé. Cremos que Deus nunca fala conosco enquanto as coisas vão bem. Em tempo de paz, é muito difícil ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Todos os homens de Deus do passado só receberam as revelações dele quando estavam em arpúrio de prisões, perseguições e injustiça. Aconteceu com Pedro, Paulo, João, Daniel, Davi, Jeremias, Joanas e etc. O apóstolo João não foi exilado naquela ilha por ter roubado, matado
ou cometido qualquer crime contra a sociedade da época, mas unicamente porque anunciava a palavra de Deus e testemunhava da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, aquele que é de Deus sempre será perseguido por aqueles que não são de Deus. Como está escrito, o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Então, obviamente que sempre haverá injustiça por parte daqueles que não são de Deus, para com aqueles que são. O Senhor mesmo já havia alertado os seus seguidores que eles seriam perseguidos, açoitados e até mesmo presos. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João, capítulo 15, versículo 18. Todo e qualquer cristão tem que passar pela peneira da perseguição. É impossível ser um verdadeiro cristão e não ser provado pela perseguição. Ela começa primeiramente dentro de sua própria casa, depois se estende pela vizinhança, amigos, no trabalho, na escola e etc. Quanto maior for a sua participação na obra de Deus, maior será a perseguição movida contra você. E quando menor for a sua participação na obra de Deus, menor será a perseguição movida contra você. Eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aparentemente, o apóstolo fica surpreso por ouvir isso, por ouvir esta grande voz atrás de si e não à sua frente ou ao seu lado. Por quê? Por que razão ele ouve esta voz atrás de si? Certamente pelo mesmo motivo quando o Senhor falou ao profeta Isaías 30, 21. Também Ezequiel teve uma experiência semelhante quando disse em Ezequiel 3,12: cremos que essa voz veio por trás de João a fim de neutralizar qualquer outra voz, inclusive a de sua própria consciência. Quando o Senhor Jesus andava com os seus discípulos, ele os dirigia indo à frente, mas agora, em espírito, ele dirige o seu servo, falando por detrás dele, como se fosse ao pé de ouvido. Infelizmente, os seguidores do Senhor Jesus só encontram tempo para ouvir sua voz quando estão vivendo sobre as pressões da provação da fé. Quando as coisas estão indo bem e não existem as angústias, as perseguições e as injustiças cometidas pelos próprios irmãos, enfim, quando há paz, não temos tido ouvido para ouvir a direção do nosso Senhor. O Espírito Santo sempre fala quando temos ouvido para ouvi-lo, mas quando sabe que não iremos lhe dar atenção, então ele não fala. Em seguida, o apóstolo João disse: grande voz como de trombeta. A grande voz que João ouviu não era exatamente a de trombeta, mas como de trombeta. A menção da trombeta na Bíblia é frequente, pois era usada
em ocasiões militares e religiosas para a convocação do povo. Entretanto, todas as vezes que a Bíblia se refere ao uso da trombeta, podemos considerar duas ocasiões. A ocasião especial. A primeira na parte terrena e a segunda na parte celestial. Na parte terrena acontece quando Deus reuniu o povo de Israel ao pé do Monte Sinai. Naquela ocasião, e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subia como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 19. Na parte celestial, e agora revelada ao apóstolo João, quando o Senhor reúne o seu povo celestial no arrebatamento de sua igreja, o zunido que João ouve é como de trombeta, ou seja, a trombeta celestial não é exatamente igual à trombeta feita do chifre de carneiro, usada pelo povo de Israel. João disse: voltei-me para ver quem falava comigo. O que o apóstolo João vê? Voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. O que chama a atenção aqui é que João, antes de ver o Senhor Jesus glorificado, ele vê primeiro a sua igreja, e o Senhor Jesus no meio da sua igreja, pois no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Isso significa que ninguém é capaz de ver o Senhor Jesus em glória, a não ser através da sua igreja. Em outras palavras, para que as pessoas possam ter acesso à glória do Senhor, ou seja, a salvação eterna, precisam ver esta mesma glória na sua igreja. Daí a grande responsabilidade daqueles que fazem parte dela, especialmente seus dirigentes. Quando uma pessoa é desiludida por todo engano do mundo e deseja ter um encontro com Deus, para onde é que ela se dirige? Primeiro, a uma igreja cristã. Por quê? Porque ela crê que Ele, o Senhor Jesus, está presente. Mas se nesta igreja, tanto o pastor como os membros não resplandece a imagem do Senhor Jesus, então como aquela pessoa será salva? É bem verdade que aqueles que pensam que pode manter a comunhão com o Senhor Jesus do lado de fora da igreja não têm a mínima ideia do prejuízo que estão causando a si mesmo. Estar fora do convívio da igreja é o mesmo que tentar criar peixe fora da água. Entretanto, a igreja tem a obrigação de manifestar
a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor disse: o sal tem dois valores: dar sabor e conservar. O cristão tem em si a responsabilidade de não somente manifestar a presença de Deus no mundo, como também tem o poder de conservar-se imune, livre do pecado. Ser cristão, cristalino, já que o pecado não tem mais domínio sobre ele, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Aquele que é de Deus tem a capacidade de orar, clamar, jejuar, suplicar e ansiar, enfim, lutar com todas as forças para que a igreja seja viva e cheia do Espírito Santo, pois aquele que clama pela igreja clama por si mesmo, pois ele é parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Nessa parte, eu gostaria de estar orando com você para que nós possamos também nos tornarmos aqui irmãos em Cristo Jesus, comprometido com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor e glorificamos o Senhor pela Tua palavra, por essa instrução maravilhosa que o Senhor acaba de nos conceder. Nós entramos na Tua presença e glorificamos o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a nossa vida em comunhão, em unidade com o Senhor, ouvindo, vendo e praticando a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém.